Peraí. Não, nós seguimos aquilo lá. É assim que a gente fala. Aqui. Americano. Olha lá. Tertúlia! Minha gente, meu boa tarde. Hoje nós temos aqui a pré-análise dentro da pesquisologia. O que vem a ser a pré-análise? É o ato ou efeito de pré-analisar, ou analisar-se. A avaliação, exame, interpretação ou julgamento acurado da realidade, algo, objeto, fato, caso, ideia, o construto de maneira meticulosa, dividindo, decompondo ou desconstruindo o todo em partes, para descobrir mais, antes de quaisquer outras providências técnicas, pesquisísticas ou investigações racionais, buscando determinar exatamente, em definitivo, um alto nível, alto e heterocrítico, o eixo da demanda do objetivo. Eixo da demanda do objetivo. Vamos entender bem o que a gente está falando, tá? Agora, a pré-dissecção, a divisão em partes, o pré-teste, o balão de ensaio, a sondagem de viabilidade econômico-financeira. Eu quero lembrar que eu já trouxe o balão de ensaio aí há muito tempo sobre isso. Os problemas pré-analíticos e metodológicos. Olha bem que são diferentes. Parece Benorex, tá certo? A reunião da análise da síntese dos compêndios técnicos. As etapas operacionais da pré-análise. A categorização em blocos. A unidade de análise subsidiando. A pesquisa ampla. O processo pré-analítico. Módulo de pré-análise. A seleção das disponibilidades, as variáveis temáticas, as hipóteses provisórias, a tabulação ou pré-análise dos dados de pesquisa, a área da especialidade, a consistência do projeto, o efeito multiplicador. Agora, o impacto cultural do projeto, os colégios invisíveis da conscienciologia. Agora, nós temos aí uma série de logias e tem planejamentologia, que é o estudo do planejamento. São 10 etapas racionais para aplicação teática da pré-análise. Então, todas elas numeradas. Agora, aqui nós vamos ver que a pré-análise, significando profilaxia técnica, previne fracassos, erros, mal-entendidos e prejuízos para todo pesquisador ou pesquisadora em qualquer área de investigações técnicas. Você mantém o bom costume de executar a pré-análise antes de qualquer empreendimento de vulto? Você sempre foi assim? Essa pergunta é um pouco cretina, mas agora é bom a gente lembrar, né, para mostrar que a pessoa teve renovação. Acho que de repente encaixaria aqui como sugestão, já que você colocou muito a questão da viabilidade econômico-financeira, o plano de negócios no empreendedorismo, quando vai abrir um negócio, usa muito isso. Aí? Na fatologia, pode ser de repente até depois da sondagem da viabilidade econômico-financeira ou antes. É o plano de negócio e no estrangeiro. Não, o ideal é depois. Na estrangeirismologia, o plano de negócio também aqui no Brasil é muito chamado como business plan. Né? Se utiliza o termo em inglês, também poderia entrar lá, o business plan. Mas o plano de negócio é a mesma coisa. Não, mas é que às vezes se você quiser colocar do... Sei não, mas eu estou fazendo tradução. Eu tenho que colocar uma coisa que transcenda a tradução, eu evito. Se fala no idioma, não sei de falar no outro. E eu dou preferência para o português. Né? Agora, gente, eu vou aproveitar que tem aqui umas perguntinhas. O falso ignorante seria o incompetente competente? Olha, isso aí é um processo semântica e é uma coisa secundária. O que interessa mesmo é o competente, que tem competência, sem falsidade, sem tolice nenhuma. Agora, interpretação disso ou daquilo varia. Varia principalmente de acordo com o percentual de incompetência ou de competência das pessoas. Então, isso aí eu acho secundário.
Agora aqui, tem uma pessoa que está perguntando que ele é policial federal há 12 anos, há 4, teve contato com o Instituto, agora tornou a voltar. Então ele está perguntando se existe incompatibilidade com o cargo. Vossa Senhoria conhece algum policial no Instituto, ou ao menos com um colaborador? Qual a sua opinião mais sincera? Existe risco de dessoma se eu resolver encarar? Eu estou disposto. Olha, primeira coisa, eu já contei aqui o caso. Eu tinha um amigo, que agora faz alguns anos que eu não sei onde é que ele está. Mas ele é o seguinte, ele é um projetor consciente que começou a trabalhar como policial. Agora ele começou a trabalhar de uma tal maneira que ele já previu o que é que ia acontecer com ele, devido aos processos das projeções, e ele, com o passar do tempo, começou a ficar eficaz demais. Com isso, eles começaram a colocá-lo para pesquisar trabalhos e acertar os processos policiais em locais diferentes. Eu encontrei com ele em 2 lugares diferentes, que eu estava fazendo curso, porque ele era deslocado para trabalhar num caso muito intrincado, eles mandavam ele para lá. E outra coisa, ele teve problema sério, que ele tinha até uma cicatriz no rosto, devido a um desses problemas que tinha passado de algum tempo. Mas ele estava muito bem assistido o tempo todo. Um dia desse aí, nessa semana mesmo aqui na abertura, nós falamos que policial é um elemento, um profissional, que nós precisamos dele. Elemento que eu estou falando é elemento profissional, não é elemento marginal, vamos entender bem isso. Então, é um profissional que nós precisamos, a sociedade precisa disso. De modo que é muito importante o trabalho. Agora, veja, olhe a cosmoética. Não abuse da autoridade. Olhe o processo da prepotência. Veja bem como é que você faz. E outra coisa, você já conhece o estado vibracional. Use o estado vibracional antes, durante e depois de qualquer entreveiro. Isso é que é o ideal. E agora, não fique titubeando se você deve trabalhar ou não. Se a coisa está sendo levada para aí, olha bem. Vê se você identifica um amparador que está te ajudando. Olha, outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Existe uma senhora de 71 anos que esteve aqui, viu a tertúlia e voltou para o Rio de Janeiro, onde ela mora, e comprou um computador. Ela nem sabia mexer com isso, começou a trabalhar agora com o computador só para ver a tertúlia. Olha, para essa senhora, se ela estiver vendo, se o computador está funcionando, meus parabéns, está aí. O que a gente puder fazer pela senhora, nós estamos aqui, para ver o que a gente pode fazer. Conte com a gente. E muita energia, está aí. Essa é especial. Para o Rio de Janeiro, né? A direção é outra, mas a energia, você sabe, não interessa. Uma outra coisa, eu estou aqui com os laboratórios, os números desse ano de 2008. O que tem mais é o estado vibracional. A turma está começando a estudar um pouco mais. Em segundo lugar, é a pensenologia. Em terceiro, mobilidade física vígil. Agora, para vocês terem uma ideia, os laboratórios, os 16, deram 16 mil reais esse ano. Então, a média está R$1.000 até o momento. Né? E são 4 meses que a situação está aqui, de janeiro a abril. Agora, é interessante o levantamento. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês, e principalmente para a turma de Foz, que pode estar vendo a gente. Eu estou aqui, ó, com esse grande documento, uma das coisas mais bacanas que eu já vi de Foz. O governo aqui do nosso prefeito, o Paulo, fez o inventário da cidade de Foz do Iguaçu. Agora, o que se passa? É um big de um volume da prefeitura, feito pela Secretaria Municipal de Turismo, Departamento de Desenvolvimento de Turismo, Divisão de Planejamento e Estudo Turístico. Esse, praticamente, é que fizeram o texto. Agora, o inventário da oferta turística de Foz do Iguaçu, correspondente ao ano passado, 2007. Eu só quero falar para vocês algumas coisas que tem aqui. Então, a gente vê que nos estabelecimentos de ensino superior nós temos 8 atualmente. Há muito tempo eles me falaram que eram 6. Na realidade são 8, está aqui desde o ano passado. Tem os nomes todos aqui.
São 8 faculdades, universidades, etc. Tal. Agora, outra coisa. Nós temos aqui, por exemplo, o processo das leis municipais, tudo que diz respeito ao problema, de modo geral, sobre importação, exportação, a situação das legislações, os processos todos que tem nesse sentido. Muito interessante aqui os dados. Agora, outra coisa. A biblioteca pública daqui, a maior delas, que é, pelo menos a que mostra aqui, a biblioteca pública Elfrida Angel Nunes Rios, ela tem cerca, está chegando a 40 mil volumes. Logo em seguida tem o CAEC, que está chegando a 80 mil volumes. É o dobro da geral que tem aí. CAEC tem todos os dados do CAEC, está na página 61. E tem aqui também na página 61 o Recanto dos Cactos, da dona Marlene, com todos os detalhes. Uma outra coisa, aqui está falando que a cidade de Puerto Iguaçu tem 32 mil habitantes. Isso equivale a 10% da população de Foz. E a cidade de Leste tem 233 mil habitantes, equivale a 2/3 da população de Foz. Então Foz está na frente com tudo isso. Agora está falando do Puerto Bertone, com as coisas todas lá do nosso grande colega lá de pesquisa, antigo, e fala muita coisa aqui dos processos da Argentina e do Paraguai. E outra coisa séria também, que eu não sabia. Nós temos 9 representações diplomáticas em Foz do Iguaçu. São consulados, tem 9. São diversos países que nós temos aqui. Não são só esses que todo mundo fala aí não, a coisa é mais séria. Agora, o CAEC também tem aqui na bibliografia, tem uma referência ao CAEC na página 295. Quem quiser ver está aqui. Eu acho, viu, Antônio, quando você for escrever qualquer coisa sobre Foz, é bom consultar esse livro. É muito sério isso aqui. A cópia vai estar na holoteca? Vai. Eu vou deixar lá na holoteca o tempo todo lá para a pessoa ver. Vou passar para eles. Quem me arranjou isso foi Eduardo, que ele teve fazendo um curso aí, e esse curso, a matéria toda era tirada daí. Depois que fez o curso, é que ele descobriu também. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês, de modo geral, que os verbetes do site, da situação aí, com o online, o que já foi mais acessado até hoje, copiado, foi Aconchego, 1.005 vezes. Mas isso é porque ele foi o primeiro que a gente mandou. Mas dos primeiros. Agora o código, agora o código consagrado já foi 883 vezes. E a criatividade irresponsável, 854 vezes. Eu ainda não vi uma causa séria para analisar esses 3 aqui, que relação que tem isso com as necessidades gerais. Mas é uma coisa que a gente precisa de estudar oportunamente, né? Para ver quais são os best-sellers, quais são os temas best-sellers. Então isso é importante. Aconchego, código consagrado e criatividade irresponsável. Aconchego é uma coisa de emoção que pega aí, então, isso aí a gente entende. Código consagrado é porque o povo isso aí é curioso, né? Todo mundo quer saber que código é esse. E a criatividade irresponsável é um negócio quase que oximorônico, né? É uma coisa um pouquinho, vamos dizer, aparentemente contraditória ou paradoxal. Isso aí também chama atenção. Ovaldo, qualquer pessoa que entre no site pode olhar essas quantidades, essas cifras. E todos os verbetes que aparecem no site têm uma cifra embaixo que pertence às vezes que aquele verbete foi baixado. Tem então, os totais lá. Exato. Então qualquer pessoa pode fazer pesquisa olhando essas quantidades. Outra coisa eu quero dizer para vocês que o verbete hoje tem 29 logias e 7 máximos. A Rosa, quando ficar sabendo, alguma coisa que ela pode fazer aqui é aumentar a remissologia mais uns 3 só. O mais está difícil, porque está tudo lotado. Não é isso? Foram atendidos os dados. Agora, eu acho que vocês não precisam muito disso, vocês já estão fazendo a análise e já estão fazendo a síntese.
É tanto que o chefe ali do TRI Parada Dura, ele não falou nada. Porque pré-análise, ainda tem a análise, depois tem a síntese. E ele já está na síntese há muito tempo, é isso? Tá certo? Sim. É a síntese. Mas olha, o que você quer falar? Não, eu queria que o senhor explicasse o eixo da demanda do objetivo. Isso realmente... Escuta só. Um objetivo tem sempre, uma pessoa está procurando. Ele tem sempre uma demanda. Tem gente que está buscando alcançar aquele objetivo. Agora veja, nessa busca, nessa procura, tem sempre um eixo. É o processo axial. Para você ficar reto para não sair. Não, é o eixo. Qual a diretriz? É ficar reto mesmo, mas é uma diretriz, é o eixo. Então veja, qual é o conteúdo? Como é que você atinge esse conteúdo? Qual o eixo que vai levar a isso? Qual a diretriz para levar você para atingir o objetivo? Então, o que eu quis dizer aí é isso, o eixo da demanda do objetivo. Agora, é a base de tudo. Né? Agora, a pré-análise, ela caminha para isso. Vai fazer a análise, vai fazer o processo, vai chegar numa síntese mais tarde, enfim, vai fazer isso tudo que nós estamos falando aqui, que é a realização daquele objetivo procurado. Agora, na planejamentologia, eu já deixo essas coisas todas, a detecção do problema, a pré-análise, o levantamento de dados, a pesquisa de campo, a análise dos dados, a definição da solução, o detalhamento da solução, a implementação, monitoramento e a reavaliação. Aí nós completamos o périplo, o ciclo do processo todo. A parte começa no 8, né? Agora, no fim, é que dá o problema da monitoramento e reavaliação, é um processo já consolidado. É o pós-fácil da história. Agora, de modo geral, isso tudo aí a gente pode usar. São coisas sintéticas, entende? Mas que tem conteúdo. Tudo isso nós estamos falando aqui. Agora, na remissiologia, nós temos análise tendenciosa, balão de ensaio, holoanálise da Consim, interação, análise, síntese, taxologia das análises. Só aí tem 7 temas, mais ou menos, correlatos, e que tem relação com isso aqui, e que a pessoa é só consultar que ela vai ampliar a ideia da pré-análise. Volto. Você tinha falado de pré-análise. Bom, em economia é muito usado isso, pré-análise de projeto, pré-análise disso. E eu sou economista, então eu estou familiarizado. Agora, aqui na terceira linha, sim, eu gostaria que você analisasse a reunião da análise e da síntese dos compêndios técnicos. É a hora que eles começam a fazer a análise, que é com interpretação, ou seja, hermenêutica, e eles vão caminhando para a síntese, que é o processo das conclusões temporárias. Agora, a maioria dos grandes compêndios técnicos, eles mexem com isso do início ao fim. E do ponto de vista prático, objetivo. Então, a pré-análise, ela está aí dentro. Que é uma sequência, pré-análise, análise e síntese. Agora, esses compêndios, você quis dizer que existem a síntese já escrita. Agora, tem gente que gosta de falar na sua turma, aí, ou da sua área, ou o dedão do seu nariz, sobre tese, antítese, é isso? E a síntese. A dialética é a tese, a antítese e a síntese. Dialética de Hegel e de Marx. Pois é. Eu só quero lembrar que existe isso. Mas aqui nós estamos falando de uma maneira prática, sem muita teorização. Não, mas eu quis dizer... Porque não adianta muita conversa de filosofia nisso. Não, mas aqui nem empresa que entrar com um processo filosófico é no buraco. Tem que ter filosofia. Estou falando a síntese dos compêndios. Você quis dizer aqui a síntese que existe já, vamos dizer, escrita, já feita. Hoje em dia o que tem mais é livros sobre computação e, em segundo lugar, empreendedorismo. O empreendedorismo tem todo esse processo de pré-análise. É os processos aí da MBA, empresa e outras coisas mais. Gestão, isso tudo está na moda, falar em gestão.
Agora veja, o processo todo começa pela pré-análise. Por exemplo, uma coisa séria. Você vai fazer uma empresa em qualquer lugar. Primeira coisa, qual é a viabilidade econômico-financeira dela? Isso é uma pergunta cretina de início. Dentro da pré-análise você tem isso. Agora, outra coisa, como é que é o processo ambiental? As leis do ambiente, o processo se pode, o problema da poluição, da ecologia, o problema da competição do mercado, a concorrência. Outra coisa, locação. Aonde ficar, como é que é. Agora veja, então a pré-análise ela é muito mais complexa do que isso tudo que ele está falando. Então, hora que entra nos detalhes. Primeira coisa, tem água no lugar, aí entra aquele negócio do imóvel. Tem água? Tem comunicação? Qual a população? Uma outra coisa, se uma pessoa vai instalar uma firma aqui em Foz, a primeira coisa que ela tem que falar é ver esse livro que eu estava lendo aqui para vocês. É esse livro que eu sempre procuro quando eu ia a qualquer cidade. Eu quero saber o que é que tem. Agora é engraçado, porque a maioria dos lugares não tem isso. Foz está na ponta. Então, eu sou capaz de garantir, por exemplo, Porto Iguaçu, não deve ter isso. Na área econômica, que eu sou economista, além de filósofo, mas eu estou falando aqui da economia, eles usam muito a pré-análise, a análise e a síntese. Usa, usa, eu sei. É usado mas agora eles gostam muito da antítese, né? Dentro da filosofia. Agora, tese, antítese. Tese, antítese, síntese é a dialética, mas de efeito prático bastante grande também. Eu chamo trinômio, né? Eu uso trinômio. O efeito prático é grande. Agora, o trinômio que eu estou usando aqui é outro. Esse aí é o mais prático, é o 99% da vivência. É esse nosso aqui. Como foi feita a pré-análise dos livros e artigos que foram colocados na bibliografia do livro Projeciologia? Os últimos livros publicados pelo professor também utilizam o mesmo método de projeciologia. Olha, o meu problema é o seguinte, você está falando em bibliografia. A bibliografia tem dois tipos que eu uso. Uma é específica e a outra é a geral. Eu uso mais a específica e essa aí eu tenho uma estilística, que ela não é muito usada. Na academia, na universidade, não usa a minha estilística. Eu não sigo a BTN. Eu respondo mais detalhes do que a BTN exige. Então, os meus dados, eles são mais completos. Por quê? Eu uso a técnica do detalhismo e a outra técnica da exaustividade para fazer bibliografia. Agora, qual for a pré-análise dos livros? Eu trabalhei, como ele está falando aqui, projeciologia, eu quero dizer para você que eu preparei o livro durante 19 anos. E eu demorei a publicar o livro justamente por causa da bibliografia, que eu queria colocar e esgotar, fazer exaustividade de todos os livros que eu pudesse sobre o assunto de projeção na hora que eu fosse publicar. E quando eu publiquei isso em 86, todos os livros que eu pude estudar em diversos países, eu coloquei lá dentro. Agora, a primeira edição eu coloquei, tinha 907 obras só. E não era um livro só, não. Tinha artigos, a comunicação de autor para mim, pessoal, uma opção de coisa. Eram 900. Agora, com o passar do tempo, eu ampliei isso aí. Hoje, nós estamos fazendo uma terceira bibliografia, porque foi feita a primeira bibliografia do Projeciologia. Uma segunda que foi colocada no 700 experimentos. E agora nós estamos fazendo uma terceira que já tem mais de 10 mil entradas, mais de 10 mil itens da bibliografia. Mas aí é sobre todos os fenômenos que interessam na conscienciologia. A maioria são fenômenos parapsíquicos mesmo, de alto nível. E isso que envolva o nosso material. Então essa terceira bibliografia tem muito material nosso de promoção, de propaganda, disso e daquilo, que foi publicado em órgãos diversos do Brasil e do exterior. Mas já tem mais de 10 mil itens. Eu penso que se a gente for demorar mais 3 ou 4 anos para publicar a enciclopédia, quando eu for colocar essa bibliografia, ela vai ter o dobro disso. Então só isso aí já vai ser quase que um volume, lá dentro da enciclopédia. Agora, outra coisa, além disso, eu tenho uma outra bibliografia que eu estou levantando faz muitos anos, sobre o problema sério sobre consciência.
a expressão consciência, a realidade da consciência. E essa também eu vou publicar na enciclopédia. Agora, tudo que nós estamos usando, eu uso essa técnica da bibliografia. Agora, por que eu faço isso? Eu faço isso para minimizar os problemas do leitor, para diminuir os problemas para ele. Começa pelo leitor, que sou eu mesmo, que eu leio. Eu sou o primeiro leitor das coisas que eu escrevo. Eu não tenho preguiça de reler aquilo que eu escrevi. E eu faço consulta daquilo que eu publico. Esse é o motivo, por exemplo, essa pré-análise aqui, ó, ela não tem bibliografia. A maioria desses verbetes eu posso pôr bibliografia, que eu já tenho um monte disso. Mas é que eu quero colocar quando eu for publicar, finalmente, a enciclopédia. Uma outra pergunta. Em atributologia, eu gostaria que comentasse sobre a capacidade de abordagem técnica e paratécnica da realidade para a realidade. O problema todo é o seguinte: nós estamos nessa dimensão, mas nós não somos desta dimensão. Nós estamos conscientes, mas nós somos conscientes. Vamos ver se entendam bem isso. Então, numa condição dessa, dependendo daquilo que a pessoa está fazendo, ela não pode ver só essa dimensão. Na hora que ela vai fazer a análise de qualquer texto técnico, ou qualquer pesquisa maior, ou uma investigação mais profunda, ela precisa de ver as outras dimensões. Para isso, é necessária a paratécnica, para examinar a pararrealidade, ou a multidimensionalidade, ou a extrafisicalidade. De modo que isso é muito sério. Outra coisa, uma pessoa vai fazer uma empresa, seja o que for essa empresa. Vocês não acham, por exemplo, que seria o máximo se ela colocasse a energia do estado vibracional nessa história? Você não acha que seria muito bom para ela se ela conseguisse fazer um corpo de pessoal, o CDO, não é isso que eles chamam aí? A turma de pessoal, o departamento pessoal, só com elementos que dominassem o estado vibracional? Agora, pior, só para colocar água na sua boca. Não seria ideal fazer essa empresa só com gente que fosse tenepsista? Pensa nisso. Pediu para dar um exemplo, eu estou dando. Não existe um paradigma único, uma ciência psicológica, mais várias. A psicanálise tem mais ou menos 9 básicas. Seria a conscienciologia a substituta única para essa diversidade? Não. Nós temos uma pretensão maior. É substituto para todo tipo de conhecimento que tem nesse planeta. Por isso que aqui tem uma pessoa que chegou no Rio e falou que eu sou extraterrestre e estamos trabalhando com uma linha de conhecimento extraterrestre, que nós estamos dando o balanço da Terra. Agora, o que é que falta aqui? Falta o parapsiquismo, então falta tudo. Você vai falar assim, mas não falta o parapsiquismo. As religiões estudam isso. Não, elas não estudam. Elas dogmatizam. Elas não fazem pesquisa. Aqui, ó, banana. Se você está pensando nisso, não está aí não. Olha o meu dedão no seu nariz. Não tem nada disso. Então, o problema nosso é ter uma cosmovisão da nossa realidade como consciência. Ou seja, como consciências extrafísicas que estamos temporariamente aqui. Nós não somos daqui. Nós não fomos criados aqui. Presta atenção. Isso tudo aqui é um estágio temporário, efêmero, fugaz, passageiro. Então, é muito importante nós pensarmos nisso. Agora, psicologia. A psicologia é desse tamanhozinho para mim, mas é muito importante, que ela está bem perto dos nossos processos, que ela estuda a mente da pessoa, psique, ou psique. Então, isso é importante, é o cérebro, é a base do processo consciencial dentro da situação. É tanto que muita coisa no início da projeciologia eu falei, olha, isso aí está bem atinente ou dentro da linha da parapsicologia. Mas hoje não adianta que a parapsicologia está parada igual as outras consciências aí, as outras linhas de consciência. Então não adianta muito. Agora, o que é que me deram isso aqui? A BTN é a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aquilo que eu falei aqui. Só para ajudar vocês. Enfim, a BNT. Tá certo? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu não sigo isso para fazer os processos da bibliografia. Agora, a bibliografia, não existe mesmo um padrão internacional para essas coisas, mas existe um padrão universitário, acadêmico, que eu não sigo porque ele é muito pobre. Ele é muito pequenininho, são só alguns dados que dão. Agora não,
Quando eu coloco meus dados, a pessoa já sabe, não adianta comprar esse livro, porque ele não tem o total que eu estou procurando. Esse aqui vale a pena, olha o material que tem aqui dentro. Então eu já informo a pessoa antes dela ler. Aquilo é exaustividade, esse tipo de condição é exaustividade. Agora, presta atenção em certos livros, os dados que tem. Tem dezenas de dados que a ABNT não tem. Tá certo? Pode falar. Valdo, na antonimologia, você poderia escorrer sobre os 5, pré-síntese? 5. A pré-síntese. A pré-síntese, na verdade, é o seguinte: depois que você fez uma pré-análise, você vai começar a analisar para tirar uma síntese. Na hora que você vai fazer isso, você tem uma cosmovisão de toda a análise feita, aqueles dados todos que estão na sua mão. Você aí está dentro da fase da pré-síntese. Aí você vai dar um palpite, não, mas isso não é a síntese principal. Não, tem uma coisa superior. Aí chega uma pessoa que examinou com você, não, olha aqui, tem isso que é superior a isso. Então, a síntese tem que colocar aquilo que é o filé mignon. É o máximo, é a cereja do bolo, a coisa mais séria, é o cúmulo, é o top, é o the best. Então, isso aí dá trabalho para ele, tem uma pré-síntese para isso. Eu pensei na pré-síntese, não sei se está certo, que seria um esboço da síntese, é isso? Tudo é esboço, né? Tudo que é pré-esboço, né? Esboçante. Está engatinhando. É o problema da, vamos dizer, a sala dos passos perdidos, é o preâmbulo, a soleira da porta, é o início de tudo. Porta, porteira, portão, portal. Tá certo? É de clarear bem a coisa, né? Soleira. Sr. Valdo, quero saber como que a gente pode fazer uma pré-análise na área afetiva sem ser tendencioso. Como que se faz isso? Na área afetiva, a primeira coisa é você analisar o nível evolutivo de cada um de acordo com a escala das consciências. A escala evolutiva das consciências. Agora você vai chegar e vai falar para mim assim, mas Valdo, eu fui olhar na família, são todos pré-serenões, sim. Mas veja que nível de pré-serenões. Tem uns que são mais vivos que outros. Estão mais despertos, lúcidos, estão mais com maior awareness, tem mais conscientização da realidade evolutiva. Entende? Então, vamos ver com calma. Você tem que lembrar o seguinte, olha lá, pré-serenão vulgar é 25. Mas, por exemplo, tem 25.1, 25.2, tem o 26, tem o 27. Como é que fica? Agora, ó, eu já coloco tudo lá no grosso para a pessoa estudar. Pré-serenão, isso inconsciente, tenepsista, é tudo 25. Te vira. Tá certo? Agora, por exemplo, com os réus ressomada, isso aí é um problema que está um pouco antes, né? Tem que urubu servar. Agora, você vai ver, então, primeiro esse nível. Agora, segundo, você vai ver o saldo da ficha de cada um, mesmo que eles não tenham. Você estabelece. Não, fulano ajuda muito os outros. Fulano tem uma vida frutífera, muito útil, já ajudou gente demais. Esses geralmente são melhores que os outros. Não interessa se ele tem visão curta, não interessa se ele faz tacom. O problema é ver se a fraternidade já aflorou naquela cabeça. Isso é que é importante. Agora, do ponto de vista seu, a coisa mais séria de tudo isso não é nada que eu falei até agora. É ver qual é a sua conotação de responsabilidade dentro do grupo evolutivo, principalmente na família nuclear. O que é que você tem lá dentro? Quem é que é dependente seu? Quem é que depende de você dentro desses processos todos? Isso aí você tem que levar em consideração. Isso é o mais importante, é o mais relevante. Tem lógica isso para você? E no caso de uma dupla, da escolha de uma dupla, como que a dupla gente pode fazer? Tem que olhar as duas famílias. Você esqueceu disso. Bem lembrado. Tem que olhar as duas. Bem lembrado. E como eu já tenho aí, vou trazer para vocês um verbete, tem que ter o whole pack. Whole pack. Vocês agora estão doutoras no assunto, né? Vocês nunca tinham ligado muito para isso. Agora começaram a ligar, começaram a estudar.
Nunca mais vocês vão esquecer pro resto da vida. The whole pack. Agora, veja bem, o whole pack quer dizer o pacote inteiro. A hora que você casa com uma pessoa, você está levando a família junto. Se tem filho, então, é o pacote inteiro que os americanos gostam de falar, que é o lado positivo e negativo. É o que pesa na balança. Difícil. Entende? Você não está casando com uma pessoa, você está casando com 5. É a mãe ou o pai e mais 4 filhos. Não, isso vem depois. Então é the whole pack. Tá certo? É o pacote inteiro. É o pacote completo, que é a minha tradução lá no... Mas agora, o que eu uso é whole pack conscienciológico. Entende? Negócio sério. Whole pack conscienciológico. É com W-H-O-L-E. Whole. Inteiro, completo, integral, inteiriço. Dá para ver que é complexo, mas assim... Não, é completo. É completo e complexo. Não é só complexo, é completo. Agora, assim, whole pack. O senhor pode me dar Agora, você pode falar também whole package, que é C-K-A-G-E. Tá? Pode falar. Estou vendo que tem que analisar bastante coisa, mas assim... Pode me dar um exemplo do básico, sabe? Assim, eu tenho que... Não, eu tenho que pensar... É o que eu estava falando lá com o meu amigo aqui, ó, enquanto eu estava almoçando hoje. Tem que olhar, a primeira coisa, quais os dependentes que você tem lá. E quais os dependentes dele, sabe? Do príncipe. Que o príncipe, às vezes, ele tem um reino. Ele pode ter um reinado. É o principado. Como é que fica? Tem que olhar o principado do príncipe. Ou o reinado do rei. Agora, quando é mulher, como nós estamos mexendo com ela, quando é mulher, é o reino da rainha. Tá certo? E por aí vai. Vocês veem que tudo tem as coisas aí bem claras. Qualquer coisa é só conversar com a Laura que ela discorre sobre o assunto. É isso? Mas olha, você começou a entender? Agora, quais as dependências disso? Essas dependências envolvem o cachorro, o gato, o animal doméstico, o passarinho. Entende? E uma porção de uma série de considerações aí mais íntimas. Mais íntimas. Olha só o que eu falei. É o intraconsciencial que a gente não está tocando aqui com detalhes. Também isso entra. E todas os pseudópodes, decorrências, derivações, efeitos, consequências, mais alguma coisa? Eu acho que está claro. Eu, às vezes, tenho que traduzir bem para a coisa ficar clara. É a tradução do português para o português. Você sabe que é a linguagem erudita para a linguagem popular. Eu vivo fazendo isso aqui. Nós temos que fazer. Qualquer hora eu vou trazer também as linguagens. A turma já sabe, vocês agora já estão no ponto. Vocês vão me entender, não vão achar que a gente está com elitismo. Você não acha, Antônio, que é uma boa? Sim. Não, tem os PhDs, entende? As PhDivas, e agora tem os outros processos. Né? É o processo da inteligência, não é isso? Que a gente fala. Problema sério. Mas olha, quem é que está aí com o microfone agora? Tem alguém? Cláudia, eu estou pesquisando a conscienciometria, a consciencioterapia. Qual seria o eixo de pré-análise para eu começar a pesquisar esse assunto? Onde as duas... Qual delas? A interação entre a conscienciometria e a consciencioterapia. Por onde eu deveria começar? O eixo aí mais sério é o seguinte: na conscienciometria, você deve pegar o lado ígido, a pessoa que é sadia. E na consciencioterapia, você vai pegar o lado da pessoa doente. Então, com isso, você vai fazer o casamento perfeito das duas coisas. Para a turma da conscienciometria, na minha vida inteira, eu falei, vocês precisam examinar o lado patológico através da consciencioterapia. E para a turma da consciencioterapia, eu sempre falei, vocês têm que examinar lá o conscienciograma para ver o lado ígido.
a consciência terapia não pode seguir aquilo que a medicina faz e que a psicologia segue atrás, que é só cuidar de pessoa doente. Então não há profilaxia. O que é que eu faço aqui? O meu trabalho, em primeiro lugar, é profilático. Eu faço uma prevenção das coisas. Eu aviso isso, aviso aquilo. Chego para você e falo assim, eu sou a cobaia mor que tem aqui, sou a maior cobaia. Então vou expondo. Com isso eu estou prevenindo o que é. Ontem mesmo nós não falamos aqui sobre o negócio do UV, de pedido, etc. Tal. O caso da minha camisa, o processo do chapéu, isso tudo é profilaxia. Então, a profilaxia é que é importante na conscienciologia. Agora, a parte sadia é muito relevante na conscienciometria. E a parte patológica diz respeito à consciência terapia, porque já é o tratamento. Já é a terapia, a terapêutica. Ideal que não chegasse lá, né? O problema é não chegar na consciência terapia. Agora, quando vai caminhando para lá, hoje existe uma intermediária. Qual que é? Tem uma linha intermediária. Ninguém lembra? O que é? Essa, Cátia, eu acho que eu te peguei. Nessa você também não vai saber. Qual que é a linha intermediária para chegar lá? A consciência terapia. Entre a conscienciometria e a consciência terapia, tem uma meia. Ava. Caiu das nuvens, caiu das nuvens. Tem a Ava. Não. Não, ela é antes. A pessoa chega aqui, ela nem sabe que tem consciência terapia. E a pessoa identifica, essa é da Ava. A Ava vem, a consciência terapia vem depois da Ava. Isso na técnica. Gente, urubu cérebro, eu vivo com isso a vida inteira. Agora, é uma delícia a hora que eu vejo que tem Ava. Isso é o máximo, avant-garde. Sempre pensei em fazer isso. É uma coisa muito difícil. Não é avant-garde, não. É avant-garde. É aquela que está na frente. Fala. Eu queria saber o seguinte, o eixo das suas demandas é sempre a assistencialidade? Eu também falei com o nosso amigo aqui hoje, na hora do almoço, sobre isso. E vocês estão levantando a leve, olha o negócio da sincronicidade, é incrível, né? Na minha vida, por exemplo, toda a minha vida emocional, afetiva, de dupla, etc., tal, de casamento, eu sempre vi, não a pessoa que eu gostava mais séria ou maior, não. Eu sempre vi uma pessoa que é do meu passado, mais chegado, que a gente tem culpa no cartório, etc., tal, que você tem que fazer assistência. Eu nunca coloquei isso que o povo chama de amor, simpatia, afeição, afetividade, emoção, e outra coisa muito séria, paixão, na frente disso. Eu sempre coloquei assistencialidade. Naquele processo meu, que eu falei para vocês que eu era um menino, quando ele falou, isso não é para você, era isso. Isso não é para você, observa bem. A coisa mais séria era afetiva, por causa do meu problema adolescente, as mulheres tudo atrás de mim, as moças, moça não, hoje o nome que se usa no cinema é garotas, as garotas todas atrás de mim. Você está entendendo? Era um problemão aquilo. Ele é um bom partido, ele promete, ele é promissor. E tinha a vovó, tinha a mãe, tinha o jantar, tinha o almoço, tinha o aniversário, tinha o presente, tinha não sei o quê. E vocês nem calculam para eu ficar livre disso, como é que era difícil. Eu queria ir no lugar, estava doido para ir, mas não podia ir porque o ambiente lá era muito envolvedor. Ia me pegar com a opção de coisa, era um senhor problema. Agora veja, as coisas todas que eu fiz, até o meu convívio com o trabalho dos outros foi tudo para ajudar. Certo serviço, por exemplo, que eu fiz, negócio, empresa, tudo eu visei, antes de mais nada, assistência. E algumas eu entrei que deu trabalho, o negócio demorou muito. Agora veja, nessa história toda, eu nunca tive falência nem prejuízo. Os prejuízos que eu tive foi comigo mesmo. Igual ter um acidente, uma coisa dessa. Isso é outra coisa. Entende? Doença, acidente, esse negócio. Mas, por exemplo, com referência àquilo que a gente estava fazendo, eu nunca tive nada. Mas tudo por quê? Eu sempre usei a pré-análise. Uma pré-análise rigorosa, meticulosa,
acurada, entende? Vamos dizer, exaustiva. Eu sempre olhei isso. Agora, é lógico, toda essa turma com quem eu vivi até hoje, tudo é gente muito chegada a mim, que tem coisa do meu passado. Agora, do ponto de vista de afetividade, esse negócio de dupla evolutiva, se você for espremer, de consciência para consciência, falando para você nu e cruamente, é muita gente que ele tem contato. Você gosta de muita gente. A mega fraternidade vai te dando um alcance, é mais que o coração de boi da mulher. Que eles falam, o coração de mulher sempre cabe mais um. Não, cabe a humanidade inteira. Agora, aí é que é o negócio sério. O problema é ver. Agora, quando você está com a pessoa, se dedicar a elas, aí vem a monogamia, a situação toda, o processo da lealdade, a honestidade, a sinceridade, e ajudar o processo evolutivo. Agora, por isso que eu uso a expressão dupla evolutiva. Não é uma dupla de paixonite, não é uma dupla afetiva, não é uma dupla matrimonial. Presta atenção. É uma dupla evolutiva, um ajuda o outro. Então, por exemplo, a hora que começa a briga demais, tem alguma coisa errada. Briga de menos, está tudo certo. Todo casal tem que ter algum processo de entreveiro de vez em quando. Isso faz parte do serviço. Porque não tem duas consciências que tenham sangue de barata ou que tenham experiências iguais. Então é necessário que haja essa agitação. Hoje em dia, a própria psicologia, a psiquiatria já admite que o casal que de vez em quando tem rusga, esse é que permanece. Se não tem, é porque alguém está com a canga em cima do outro. Isso não permanece. Isso é negativo e tem, vamos dizer, assédio. Agora, aquele não, aquele que tem problema de desavença, é esse que prossegue. O certo é isso. Agora, não adianta vir também com aquela conversa. É um cara lá, por exemplo, lá de Niterói, que conseguiu 60 anos vivendo com a mulher. Então foram perguntar para ele, o jornal, a televisão, né? Mas olha, quando é que vocês brigaram? Ele falou assim, não, nós nunca tivemos briga nenhuma. Isso é bobagem, não existe isso. Uma rusga de alguma coisa, uma desavença de ideia, uma controvérsia tem que ter, bola. A vida não é possível isso. Por exemplo, chegou aqui minha irmã e falou assim, ó, com ela eu nunca tive uma briga séria. Mas isso é briga, já não é mais de irmão para irmão. Nós nunca tivemos nada, uma desavença de desequilíbrio de ideia, nunca. Mesmo com o meu irmão, esse que esteve aqui, nós nunca tivemos nada. Entende como é que é? Coisa séria, séria não. Agora, por exemplo, é lógico, ele pensa de um jeito, eu penso do outro, ela pensa do jeito, eu penso. Isso faz parte do serviço. Nós não podemos, não existe esse negócio de almas gêmeas. Isso é conversa fiada, é romantismo, lirismo infantil, isso é pré-maternal, é loucura. Agora veja, eu acho que vocês hoje a gente já pode falar assim, claro, que vocês vão começar a me entender e não vão achar que eu tenho um coração de aço, ou gélido, ou qualquer coisa, não tem nada disso. Agora veja, o caminho da serenologia é esse que eu estou falando para vocês. Não tem outro. Serenologia é isso. Agora, olha, a psicologia está lá no buraco. Acabou, sumiu a hora que você fala uma coisa dessa. Agora, eu estou falando isso bem claro para vocês entenderem. Agora, veja, eu já escrevi sobre essas coisas. Dentro do processo de dupla evolutiva, eu já expus isso tudo. E pega lá o processo lá das listagens de 60 itens entre duas pessoas, do casal, o negócio A2, não é fácil. Amor, antes de mais nada, é a mega fraternidade. O resto é sexo. O resto da minha terra é sexualidade. Então, o que eu falo é o seguinte, existe sexualidade e afetividade. Uma coisa não pode viver sem outra, aqui nessa dimensão. Agora, extrafisicamente, o que existe é a mega fraternidade, que é a afetividade elevada para as parapopulações do cosmos. Então, tudo muda. Isso é a holofilosofia, é o universalismo. Agora, eu falo para você lá sobre o processo da filosofia. Por que é que a filosofia nunca chegou nessa ideia? Eles falam assim, tintura, uma coisa ou outra, mas eu nunca vi um livro exclusivo sobre isso esse tempo todo. Não, é a pré-análise só. Faltou a pré-análise. Pois é.
Agora, ó, o que aconteceu com o planeta Terra do ponto de vista multidimensional para o mergulho na Idade das Trevas? É o problema seguinte, que aqui foi colocado, a maioria da população eram sub-pré-serenões. Então, o que vai acontecer? Então tinha que ser assim mesmo. Agora, vieram os serenões de vez em quando para melhorar, para servir de esteio, para acertar certas coisas. Mas o planeta Terra, igual a gente, quer dizer, o princípio consciencial, ele foi criado simples e ignorante. Agora está começando a levantar a cabeça, que está começando a ter autoconscientização, awareness. Está começando a ver a lucidez da evolução. Então, a Idade Média, a era do obscurantismo, tudo faz parte, né, da situação. Até assentar as coisas demora muito. E outra coisa, muita perseguição feita, por exemplo, nas questões, o feudalismo, por exemplo. O feudalismo, a pessoa nascia naquela época, o que ele era tinha que morrer daquele jeito. Isso eu acho uma coisa simplesmente absurda. Eu não posso falar nisso, que eu sinto meu processo de passado com as retrocognições. Como eu sofri com isso. Você saber que a pessoa nasceu, ela é vegetal, vai ser vegetal a vida inteira. Então o cara, ele nasceu na plebe, vai ser desse jeito. Agora o outro, ele nasceu conde, ele vai ser conde a vida inteira. E não tem jeito de mudança. Aquele lá de cima não deixa de baixo crescer. Corta a cabeça de todo mundo. E isso era a base do feudalismo. Por isso que eu falo, vocês precisam estudar mais o feudalismo para vocês terem, principalmente aqueles que querem ter retrocognição. Vão estudar o feudalismo, gente. Vão estudar o feudalismo. Vocês vão chegar na sua realidade. O que vocês acham? Então, lá desde a do Rio, o povo vinha me perguntar, mas Val, o que você acha que eu devia estudar para melhorar minhas retrocognições? Eu falei assim, feudalismo. Bolas, eu nunca pensei nisso, eu nem sei direito o que é isso. Então, tá ótimo. É por isso que você não lembra nada. Agora, o feudalismo, viu, Antônio? Observa bem lá na história. A Idade Média, com o negócio todo, e a base do feudalismo lá dentro, os problemas todos como é que são. E outra coisa, tem um primeiro feudalismo, um segundo, a Idade Média básica, a Idade Média medíocre, tem uma alta, não tem isso? Então, tudo é processo de semântica. Agora, o problema todo, a coisa braba mesmo, era aquele negócio, da pessoa nasceu alguma coisa, ela vai morrer daquele jeito. Então, não havia democracia nenhuma. Por isso que eu vivo aqui desancando com tudo quanto é coisa de monarquia, de totalitarismo, de autocracia, ditadura, proto-ditadura, como estão querendo fazer no Brasil, essa coisa toda. Não pode acontecer uma coisa dessa. Nós já perdemos muito tempo, muitas vidas, muita energia, muita oportunidade, muitas companhias positivas. Tem muita gente que já virou evolucionário há muito tempo e nós estamos aqui batendo cabeça e os pés no mesmo lugar, sem sair. Sr. Valdo, aproveitando o embalo, lá em Mianmar agora teve aquele incidente. Pois é, tem aquela ditadura que eles nem estão permitindo entrar os aviões. 2 caras foram parados no aeroporto. Não avisaram, não deixaram eles entrar para ajudar. Não avisaram e agora não deixam ajudar, né? Pois é. Então, eles querem que morra. Agora veja, eles mesmos, o próprio governo, os ditadores lá, já falaram que o negócio alcança mais de 1 milhão de pessoas. Estavam falando que era 22 mil, já falaram que 80 mil já morreram. Isso é a última notícia. Mas o negócio é que já atingiu mais de 1 milhão de pessoas numa situação precária. Muitas dessas pessoas vão morrer, porque não tem comida, não tem remédio. Como é que fica? Eu estava olhando na internet hoje esse caso aí também, a Aung San Suu Kyi, né? É que ela é a epicentro lá da tentativa de melhoria. Como é que o senhor vê a Aung San Suu Kyi nesse processo hoje lá? Ela tem força realmente para poder trabalhar com isso? Existe um amparo aí extrafísico diretamente tentando reurbanizar aquela região? Como é que está isso aí lá? O senhor tem ideia de como é que está essa coisa? Aqui, ó, é de Mianmar que tem as mulheres do pescoço comprido, você sabe? Por aí você vê o nível que é a situação. Ainda tem essa turma lá. E não é só processo de turismo, não. É problema de idiotismo cultural. Agora veja, esse povo tudo dominando lá.
é uma caserna, ele dá um campo de concentração em Amaro. Então o negócio não é fácil. Agora, já está acontecendo isso para chamar a atenção da ONU, de todo mundo, para ver o que pode fazer para ajudar, né? É uma lástima tudo ali. Agora, me dá pena isso. O próprio governo quer ajudar o povo, né? E outra coisa, não tem saída, porque estão encantoados, né? Ou ajuda ou não ajuda. Se não ajuda, está danado. Esse evento natural que houve lá, não é exatamente, eu estava pensando nisso. Para chamar atenção. Para chamar atenção e para dar uma tudo é um alerta. Aquilo que nós falamos do negócio do furacão aqui, que eu expliquei aqui há pouco tempo. Tsunami, furacão. É o processo de alerta. Isso aqui que você me deu é a média dos verbetes online. Isso aí, desde que atualmente a média é essa, são 380 por dia o acesso, é isso? Então, tem 380 acessos online aqui. Que baixa o verbete. Pois é, mas são esses aí que estão vendo a coisa, né? O mais sério. Não, ela é maior, mas... Acessa e não baixa. Pois sei, mas agora o que interessa são esses que vão estudar, né? Então são 380. Quer dizer que a nossa tertúlia aumentou um pouquinho mais. Vocês lembram? Era 59, passou para 84, depois foi para 97, estava 100 e tantos. Agora diminuiu tudo aqui e aumentou lá fora. Se está com 380, quantas pessoas tem aqui hoje? Não. Então quantas tem? Quantas tem? A média. Que a base durante muito tempo era 67, depois passou para 76. 43 tem aqui dentro? Tem mais um. Então, 44 com 380 são 420, aquilo que eu falei. Nós estamos sendo acessados mais ou menos na base de 400 pessoas. Agora, aqui diminuiu mais ou menos a metade. Que a base estava entre 67 e depois 87, a última vez. Eu tenho os negócios tudo dos outros meses. Só. Mas, por exemplo, chega a ter 60 por dia, do jeito que era antigamente? Tem? Então está tudo do mesmo jeito que era antigamente. Mas ele já falou que tem 40 só aí. É que tem gente que vale por 5, né? Igual o Arlindo. Então isso ele não contou. É o Jarbas aí. Não assinaram, né? É por isso, gente, que é tão importante todo mundo assinar o livro, porque na hora que a gente quiser tirar estatística, elas não ficam reais, tá? Mas pode falar, Kátia. Professor, a minha dúvida é em relação à frase enfática. Sim. Eu quero saber como que a gente faz para avaliar que a nossa pré-análise chegou numa profundidade ou num nível suficiente para evitar os fracassos, os erros, para fazer realmente essa profilaxia técnica. Como que a gente faz para saber que a nossa pré-análise chegou nesse nível? A primeira coisa, você olha lá, as possibilidades de fracassar, os erros que você pode estar cometendo. Isso vai fazer algum mal-entendido ou a difusão do trabalho vai ser maior? E quais os prejuízos que isso pode acarretar? Como é que está sendo o cálculo da viabilidade econômico-financeira, por exemplo, daquilo que você está fazendo? Então, com isso, a pessoa vai fazer a profilaxia técnica. Agora, a pré-análise, antes de mais nada, ela tem que ser pensada, tem que ser, vamos dizer, sopesada pelo processo da profilaxia, da prevenção. Entende? Uma outra coisa, na hora que vai fazer isso, é muito bom que a pessoa veja as retrocognições dela dessa vida. O que ela já fez que fracassou? O que ela já fez que foi exitoso, de bom sucesso? O que é que tem? Então, vai fazer uma comparação. Nos fracassos, ela tem que evitar agora, na pré-análise, tudo aquilo que possa levar para ter um novo fracasso. Agora, naquilo que ela acertou, ela tem que levar na pré-análise para ver o que ela pode fazer para imitar aquilo, refazer, entende? Reprisar outra vez, né, a situação. Você comentou a questão do feudalismo para a retrocognição. Você poderia aprofundar um pouco isso? Para a gente estudar a questão do feudalismo para a retrocognição. Não, a coisa mais séria é isso que eu falei. O feudalismo é aquele processo da estratificação
do segmento ou do extrato, como chama, da população. O extrato permanecia estratificado. Extrato com S. Veja bem, tá certo? A casta, ela imobilismo social. Há uma imobilidade absoluta da condição. Então a pessoa já nascia com uma predestinação social, a maioria super negativa. Foi aí que aquela pergunta aí, do obscurantismo, muita coisa foi por causa disso. Você veja bem, a hora que uma família consegue empalmar a população e dominar praticamente a Europa durante 300 anos, como foi com a família Médici. Isso é impressionante você pensar numa coisa dessa. Agora, eles levaram fazendo o brioches e o circo. Ou seja, levaram tudo pelo lado da arte para criar as coisas e exaltar o problema da arte. Porque com a arte, só fica no artesanato, ninguém faz muita pergunta. A arte é uma coisa que não faz pesquisa, não é específico para isso. Então, a investigação da pesquisa é o que sempre faltou. Agora, na política, na religião, você está entendendo como é que é? De modo geral, dentro das linhas de conhecimento, o que sempre faltou foi a indagação, a investigação, a pesquisa. A ciência, ela criou um novo horizonte de vida no processo da pesquisa. Por isso que quando nós fizemos aqui o CAEC, isso aqui é o Centro de Autoestudo da Consciência ou da Conscienciologia. E a turma que vem para cá são autopesquisadores, fazem a autopesquisa. Presta atenção. É um centro de pesquisa de você, do seu egão e do egão grupal. Então é muito importante. Isso aí é o processo da pesquisa e da investigação. Então a base de tudo, por exemplo, a religião. Nunca vai dar certo religião nenhuma. Porque não faz pesquisa, ela já nasceu estacionária, igual o feudalismo. Agora, o feudalismo foi tudo, eles criaram baseado na questão da religião. E a religião depois começou a tirar partido com isso. Foi aí, por exemplo, que foi com o negócio do Banco dos Médicos, que eu já falei aqui, que a Igreja Católica começou a cobrar tudo quanto era coisa que eles faziam. Foi isso que deu a reforma. O protestantismo nasceu por causa disso. Chegou num ponto que aquilo está sufocante. Estava asfixiando a consciência de muita gente. Então veio o Lutero, com o povo todo, começa a reclamar, fizeram uma dissidência, que ela existe até hoje. Você veja, hoje no Brasil está crescendo mais essa máquina de dissidência da igreja do que a própria igreja. Veja só como é que as coisas foram caminhando, o negócio é diferente. Valdo, dos trafares que as pessoas que viviam naquela época tinham, o que restou aqui para nós ainda desses trafares? Assim, o mais bravo. Autocracia. Autocracia ainda existe. Agora, ela às vezes não se manifesta assim, verbalmente não, mas pelo modo da pessoa, o maneirismo dela, o jeito dela agir, até o jeito de andar, ainda mostra que ainda tem um ranço. Entende? A roupa, o modo, ainda tem. Tem uns casos aqui muito engraçados, né? Mas agora nós estamos online, eu não posso estar falando nem especificando muito, senão o negócio dá problema, a pessoa pode estar até ouvindo aí. Eu não quero estigmatizar ninguém. Mas você sabe, são aquelas pessoas que chegam aqui e que olham assim para você. Entende? O nariz é arrebitado e há uma soberba natural. E outra coisa, são pessoas que estudam só serenão, não é isso? O processo, por exemplo, consciência livre, hein? Cosmoconsciência absoluta. E com muito para se e outra coisa, são doutores no assunto. E eles vêm aqui não é para estudar com a gente, eles vêm para dar uma lição para mim. Para mim. Já teve gente que já falou isso tudo para mim. E eu agradecia muito, assim, vamos ver, a gente se encontra depois da dessoma. Tem coisa que às vezes não tem jeito. Na dessoma, tudo é resolvido e explicitado. Então, não adianta estar escondendo, que cedo ou tarde tudo vem à fura. Sim. Tudo.
Aqui à esquerda. Como sugestão, aqui no verbete, da estrangeirismologia, poderia entrar o pré-mortem, que é uma técnica que é usada por altos líderes, em que eles planeiam a meta, e depois imaginam que não atingem a meta. Tudo o que poderia ter acontecido de errado para não atingirem aquela meta. Mas e o negócio meu é que a gente não quer isso. Nós queremos só a pré-análise. Não queremos nada de pré-mortem. Não, mas é a técnica, se calhar não me expliquei bem. É que eles imaginam, lá estão os contrafluxos e preparam-se para, se houver o contrafluxo, para que eles não aconteçam, ou estejam preparados para atingir a meta. Você tem razão. Mas aí vamos ver se o que a Rosa estuda disso. Depende dela. Okay. Eu estou agora com uma moderadora. Ela é o poder moderador. Tá bem. Então poder moderador. Passa a Rosa, não é? Você está vendo, a nossa jurisprudência tem evoluído ultimamente. E outra coisa, o poder moderador entra com a matemática. Poder moderador. É a vida. Professor Valdo. Sim. Se a pessoa se acostuma a fazer muita pré-análise, isso daí se juntar com o parapsiquismo, aí a pessoa começa daqui a pouco a ter pré-cognição. E ela começa a ter, não é só isso, ela vai ver a personalidade consecutivas, ela vai ter uma opção, uma série de coisas, o para-microchip. Vai acessar centrais extrafísicas. Agora, a pré-análise é mais importante que isso tudo que eu falei aqui. Por quê? Ela que faz aquilo que eu disse antes. Ela faz a profilaxia. Então é técnica bem de amparador isso, né? Que é já ir prevendo tudo para calçar. Né? Agora veja, essa pré-análise básica, ela está dentro do 1% da teoria. Você vê se tem sua lógica, tudo bem. Vale a pena estudar. O Valdo aqui. Aí, voltando ao feudalismo, eu fiquei aí com uma dúvida também. Há muito tempo, assim, você está falando de feudalismo de um tempo para esta parte, e antes eu não tinha escutado nunca falar você de feudalismo na tertúlia. Sim, mas o que faz que daqui a uma parte você faz mais alusão ao feudalismo? É para a gente trabalhar mais algum trafar, para desenvolver, para estudar? Porque nós estamos começando a trabalhar com determinados temas, assuntos, verbetes, essas entradas da enciclopédia, que diz respeito ao processo de regime político. E eles têm que mexer, por causa do processo de retrocognição, nós temos que mexer no feudalismo, no medievalismo, na era da obscuridade, aquela situação toda, o obscurantismo, como eles gostam de falar. Eu já falei aqui muito em renascença, renascimento. Então, isso aí é o processo da historiografia, nós não podemos fugir disso. Agora, não vamos mudar nada disso que já passou, mas pelo menos a gente tem que evitar para não cair no mesmo lugar, no mesmo buraco, no mesmo mata-burro, a mesma armadilha. Que eu estou falando isso porque desde que você começou a falar, eu comecei a estudar o feudalismo e as cronologias, né, dos tempos. É o que a gente vê, que realmente a gente fazia coisa muito, muito, muito errada mesmo, né? Assim, você se coloca no lugar de você. Pensa só num negócio muito sério. Nós falamos do feudalismo, o processo é mais europeu. Agora, pensa na escravidão, por exemplo, no Brasil. Então, veja, há determinadas coisas que quando todo mundo admite, que é o problema, isso que eu chamo, que é o idiotismo cultural. Se as pessoas todas aquelas admitem isso, aquilo fica e passa por isso mesmo. Então, por exemplo, se admitiu muito a escravidão, de todo jeito, o escravagismo, de tudo quanto é tipo. Chegou num ponto que aquilo é normal. Às vezes uma pessoa muito lúcida nasceu no meio daquilo como senhorio, na casa grande. Ela nem nunca tinha pensado que aquilo estava errado. Por quê? Ela já nasceu, aquilo já estava firmado. Esse que é o processo do feudalismo bravo. Agora, então, por exemplo, esse reflexo todo deu depois da questão da escravatura. Agora, a escravatura sempre existiu. Uma das coisas, por exemplo, que eu falo muito sobre o processo de Jesus Cristo, é que ele era muito furado na opção de coisa. Ele era muito menino. Ele não fala na escravidão que havia na época dele.
E a escravidão que havia naquela época era simplesmente impressionante, se você for examinar, na época de Jesus Cristo. E ele não toca nisso. Então, veja, é uma omissão que a gente não entende por quê. É porque não tinha tempo, a cabeça era pequena, estava muito envolvida, era muito jovem, imaturo, entende? Por causa das energias, milhões de coisas. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Agora, por exemplo, eu estou falando da escravatura, tá certo? Então, veja, durante muito tempo, o Brasil, por exemplo, foi um dos últimos países que aboliu a escravatura. Mas ainda bem que aboliu aqui sem matar muita gente. Nos Estados Unidos, para abolir a escravatura, até hoje não tem problema lá. Eles criaram um processo muito sério de racismo. É o Sul contra o Norte, os Yankees contra... Não é fácil, os sulinos. Então, é um negócio seríssimo. Os filmes todos ainda têm um monte de audiência que fala nisso. Há muito telespectador e cinemaníaco sobre o problema ainda da escravatura e os problemas todos que tem lá. Isso tudo está vivo ainda nessa situação. No entanto, essa guerra foi de milho e lá vai fumaça. Quantos séculos já não se passaram lá? Agora a nossa aqui já chegou a um século, mas ainda tem muita coisa. Vocês querem coisa mais burra do que esse negócio de fazer esses índices de raciais para a pessoa entrar na escola? Isso é uma loucura. Onde é que estão com isso? Isso é regressão. Quanto menos falar nesses processos, melhor. E quanto mais colocar as pessoas igualitárias dentro de tudo que tem, melhor. Agora, a hora que estabelece cotas, está forçando a barra, porque já mostrou como as pessoas são inferiores a outras. Está na cara. Agora, quem está procurando isso, está dando um tiro no pé. Isso está errado. Então, é aquilo que eu falo. Por exemplo, nos Estados Unidos, em certos lugares que eu estive, aonde tem mais racismo, não é com os brancos, não. São com os afrodescendentes. Nos Estados Unidos, eu passei por isso. Esse negócio de eu vestir branco, tudo de branco, há muitos anos que eu uso só branco, você há de ver como é que isso criou problema para mim. Estados Unidos. Outra coisa, já contei para vocês, por exemplo, a Graça entrou em plena Manhattan, vai lá para comprar uma peruca, e então todo mundo começou a dar para ela. A loja em plena Manhattan é só para pretos. Branco não pode usar aquelas perucas. Outra coisa, não fica pensando que é peruca de pichain, não. É peruca de loura, de morena, de tudo quanto é tipo. Eles praticamente expulsaram a Graça lá de dentro. Manhattan. Agora, recentemente. Por aí, então, vocês vão ver que o negócio do idiotismo cultural é muito sério. Agora, o feudalismo ainda está. Isso tudo aí são ainda reverberações de feudalismo que vem do processo da escravatura desde a antiguidade, que chegou na escravatura atual. Agora, quanta coisa que ainda não existe aqui nesse sentido. Agora, veja, aquilo que está falando da mega fraternidade é justamente isso. É ponderar esses aspectos, ver o que é o importante disso, para a gente equalizar nós todos, dentro da situação possível. Então, agora, a democracia americana, a hora que eles me convidam para ficar lá, e que eu recuso, eu falo assim, eu vou embora para o Brasil, que lá eu tenho mais liberdade que aqui. Eu estava certo. Fazem 42 anos que isso aconteceu. Eu falei assim, ó, não precisa de falar comigo, porque eu não vou ficar aqui mesmo. E eles queriam. Outra coisa, era assim, independência econômica financeira, petrodólar, tudo com facilidade. Eu não quis saber nada disso. O senhor fez a pré-análise, tudo, viu que poderia... Cheguei e usei a banana technique, que é o processo da esnobação técnica cosmoética. Que o nome que eu uso aí é outro nome. Como é que é o nome que eu uso? Vocês têm um nome? Não, banana technique, eu já falei. Homem super. Agora, ó, qual o nível mínimo de domínio energético necessário para o início da TENEPS? O mínimo é a pessoa saber que ela tem energia, pelo menos nas mãos. Por exemplo, você está aí, eu vou jogar energia para suas mãos. Se você está vendo, ó, não vou falar seu nome. Quem perguntou? Aqui, ó, vou mandar energia.
você sentiu isso nas mãos, você já pode. Do ponto de vista de energia, você já dá conta. Agora, olha bem a sua vida. Veja bem como é que está. Porque os primeiros 6 meses... Pode falar. Valdo, com relação à autoconscientização multidimensional, se a gente vem para cá e tem um grande restringimento, mas de toda forma, aqui ou onde quer que a gente esteja, a gente tem uma atuação que pode e deve também ser multidimensional, né? Aí eu estava pensando hoje, estava refletindo pela manhã, e como a gente volta com alguns resquícios de lembranças da fase do sono, da paraprocedência. Exato. E às vezes você está fazendo alguma atividade que tem um grau de complexidade, que tem um nível de lucidez, de discernimento mais alto até do que você traz para o intrafísico. E você só vem com um pedacinho da memória. Então, eu fiquei hoje tentando ver como é que é isso. Quer dizer, qual que é a compreensão de autoconscientização multidimensional, de fato, né, das implicações disso na minha existência. E também comecei, como você também é nossa cobaia, ponto de reflexão, né, que a gente olha espelho, e pensando assim, o que a gente então tem que fazer, ou deveria ter de percepção de como ampliar essa no percepção início você tem que multidimensional. pensar naquele meu percentual de 1% e 99%. Você veio para cá, 99% é a matéria, é a parte física, é o intrafísico, é o corpo. 1% é o extrafísico. É o holossoma propriamente dito, a extrafisicalidade. Agora, com o passar do tempo, dependendo da sua competência, a sua performance, o seu desempenho, esse 1% vai aumentando. O ideal é a hora que chega, que você vai ter um OFIEX que 51% já é de lá. 49 é daqui. Agora vai chegar um ponto que você pode ser um assemi-consciex, aí é mais de 70% de lá. Você já tem quanto tempo? Quando você for serenona, eu penso que aí já é 99%. Aí inverteu. Aquilo que era 1% virou 99%, o que era 99% virou 1%. Até você ter OFIEX, então você estava só na TENEPS, vamos dizer assim, era nessa vida. Olha só aqueles percentuais já. O desperto, por exemplo, ele tem 50% de serenão. Ali ele já pode começar a funcionar com assistência para chegar nisso. Agora, depois dele é que vem a semi-consciex. Ali é que é a coisa séria. É aí que pega o carro. O que você sugere, assim, em termos operacionais, né? Se a primeira coisa é burilar a sentimentalidade, o emocionalismo, que é esse que leva o parapsiquismo para o buraco. Não há pré-análise de nada. A pessoa se entrega ao parapsiquismo do outro. Ela tem que começar a ter pré-análise para fazer o auto-parapsiquismo dela. E ela começar a ter noção disso. E outra coisa, sempre que a pessoa tem uma auto-pesquisa, ela tem mais confiança em si, que é o problema da descrenciologia, o princípio da descrença. Gente, nós estamos falando a coisa, princípio, meio e fim, bem claro. Dentro desse levantamento, inventário ou balanço da vida humana que nós estamos fazendo na conscienciologia, olha, não adianta vir que não tem, a situação está muito óbvia. Tem princípio, meio e fim, essas coisas todas nós estamos falando, tudo em prosa. Hoje eu já distribuí a maioria das técnicas em vários lugares, não tem todas ainda, mas uma boa parte já está aí. Uma coisa bate na outra. Você entrou por aqui, vai acontecer isso, isso, isso. É só olhar na conscienciologia. Entrou por aqui, vai acontecer isso, isso, isso. Tudo direitinho. Bem claro, evidente. Agora, eu estou agora fazendo esses verbetes, repetindo esses dados, para ver se cai a ficha. Agora, eu não posso fazer ligação. Não pode fazer? Ligação. Depois que cai a ficha, a pessoa que tem que fazer a ligação. É o jeito, né? Você entendeu aí o nível disso? Olha o 1% e o 99%. A gente começa assim com o parapsiquismo. Depois inverte tudo. No serenão é o contrário, 99% e 1%. Agora, no desperto, já pode começar os 50%. Com a semiconsciência já começa 51%. Depende dela. Agora, ó,
Vamos entender, viu, Érica? Observa ali, olha. Veja só os processos de multidimensionalidade que tem na história. Veja. Com os réus ressomada, pelo menos algumas nuances de multidimensionalidade parapsíquica vai ter que ter nisso. Pré-serenão vulgar, não foca nisso. Isca inconsciente, já é o total, mas patológico. Benepsista, já está totalmente envolvido no parapsiquismo. Projetor consciente, é só isso. Epicom luz, o que é que eu falo? O Epicom é aquela pessoa que já domina alguma coisa de alto parapsiquismo mais sério. Conscienciólogo, ele já leva o processo da multidimensionalidade do ponto de vista geral na vida dele toda, dentro da conscienciologia. Aí ele chega no desperto. Você vê, ó, diretamente falando as coisas, ali nós temos, veja só, o isca, benepsista, projetor consciente, epicom luz, só aí, ó, tem 4 para chegar no desperto, tudo sobre multidimensionalidade. Agora, por que é que nunca fizeram essa escala? Porque a ciência materiológica não estuda o parapsiquismo. Não há extrafisicalidade para a ciência. Ela é materiológica, ela é só monodimensional aqui. De acordo com a física, tem que ser tetradimensional, né? Porque tem largura e tal, não sei o que, uma opção de coisa. A dimensão, até chegar no tempo. Mas é monodimensional para nós. Tem lógica isso tudo, não tem? Faz sentido? Agora, é duro. Tem aquela pessoa que eu mostrei isso tudo para ela, já faz alguns anos, faz uns 8 anos. Isso na cidade de São Paulo. Então ela vira para mim e fala assim, mas Walter, tudo certo, mas é muito difícil para mim. Muito difícil para mim. Você está certo, então você deixa para a próxima vida. Mas agora só te peço uma coisa, pensa nisso. Aí dê um livro para ele, ó, leva esse livro, lê alguma coisa e anota. Pelo menos você vai ter retrocognição disso. São as pessoas que não querem saber de nada ainda, entende? Ela não quer o role pack. Vocês estão frequentando aqui, vocês estão querendo o role pack conscienciológico. Essa pessoa lá não, ela não quer pacote nenhum. Ela não quer saber. Então quer empurrar com a barriga, né? Tem alguma lógica aí para você, viu? A situação nível. É a vida. Professor Walter, na pré-análise, eu queria saber se, quando a pessoa fica pensando antecipadamente em algo, isso seria assim, uma analogia com aquela sua técnica de chegar antes, só que do ponto de vista de pensamento. Então, eu queria saber se a pessoa ela vai como se fosse embasando uma coisa de energia, que aí quando ela vai fazer, aquilo já está mais... O problema todo aí é o seguinte, quanto mais a pessoa colocar os seus atributos, tudo que ela tem, todos os dons que ela tiver nisso, ela colocar dentro da pesquisa antecipada, aquela pesquisa feita adredemente, ela vai lucrar com isso. Agora, não é só pôr energia, é potencialização de alto nível com reflexão em cima disso. A pré-análise exige mais reflexão, principalmente no início, que é o processo da teoria, né? Então, o solilóquio, o recolhimento íntimo, para a pessoa ponderar aquilo. Outra coisa, ela tem que combater 2 coisas sérias aí no início. Primeiro, o esmorecimento, o desânimo. Segundo, o superentusiasmo. Tanto uma coisa quanto outra piora tudo. A pessoa tem que ter equilíbrio para decidir nesse ponto dos acontecimentos aí, nesse nível, nessa altura. Agora, o que dá mais, quase sempre, é que a pessoa lá pelas tantas, ela enfogueta com alguma coisa, ela fica super entusiasmada. Isso também não é o ideal, não. Ela tem que fazer uma coisa morigerada, comedida, maneira, como diz lá o carioca. Tem que maneirar o processo. Nada de ficar assodado, como diz lá em Brasília, que é impossível, precipitado. Tem que evitar isso aí. Podemos encarar a reforma luterana no contexto da época como uma marca de dissidência? Sem dúvida, né? Mas só que tem que dar pequenininha. Né?
E, por extensão, o espiritismo, no contexto do século XIX, era uma era extremamente materialista e cientifista. Ambos não se enquadraria na economia de Marx? Sim. Mas o espiritismo também, ele parou no tempo. Allan Kardec não teve tempo de melhorar a situação. Mas o problema de Marx e Mini, dissidência, quem fala mais nisso sou só eu mesmo. Mas é de uma lógica terrível. O senhor poderia falar sobre a pré-análise realizada pela Consciex na preparação para a próxima ressoma? Quais os principais fatores que são analisados? Olha, a primeira coisa é que os fatores é aquilo que está na ficha da pessoa, onde ela claudicou, onde é que ela, vamos dizer, tropeçou nas próprias pernas. É isso que ela vai ter que consertar. E quase sempre aí tem os evoluciólogos que ajudam a pessoa a distinguir o que é que deve ser. Com isso, então, ela prepara ou se predispõe, ela analisa. Por isso que tem até aquele caso lá de projeções da consciência, que a gente mostra o caso do Tancredo, que ele estava se preparando para ter uma vida aqui e mexer com a informática. E ele fez uma simulação da vida que ele ia ter. Isso tudo é pré-análise da vida, da próxima vida. O socialismo, a ditadura que se está pretendendo implantar no Brasil, não seria a volta da escravatura? Ah, sim, não há dúvida disso, não, está na cara. Essa pessoa que está falando isso aqui, se é a pessoa que eu estou pensando, eu quero dizer o seguinte, eu admiro muito o senhor. Vamos em frente, que a ideia é essa mesmo. Olha bem isso aí. O negócio é muito sério. Vamos em frente. Deixa eu guardar aqui o nome da pessoa. Suvaldo. Esses 2 dias eu estou trabalhando em cima de vultos, né, do século 18 e 19, que são na área de neurociência, física, grandes invenções. E aí, lá pelas tantas, eu fiquei me perguntando assim, olha, se teve alguma força-tarefa extrafísica, né? Porque na época não tinha curso intermissivo. Antes deles nascerem, para poder eles terem tantas inspirações, já que eles eram Inspiração sempre teve. O Cro-Magnon, eles já tentavam dar inspiração para ele. E a Terra sempre teve serenão. Agora, o problema é que não havia nenhuma técnica do jeito que tem hoje. Não havia pesquisa. Essa palavra nem existia. Presta atenção. É isso que você tem que olhar. Hoje nós estamos vivendo a era da investigação, a era da pesquisa. Hoje em dia eles gostam até de colocar pesquisação, pesquisa isso, pesquisa aquilo, tem um monte de nome. Essa que é a era diferente. Então, é uma era da autopesquisa. Essa que é o mais sério. Isso não existiu. O Cro-Magnon não estudava ele mesmo. Não, eu entendi, mas assim, as invenções que eles fizeram, assim, as descobertas, né, na neurociência, na física, assim, mudaram a realidade do mundo, né? Sim. Entendeu? Aí, assim, era na época que o Zéfiro estava lá também. Então, mudaram a realidade, mas não mudaram muita coisa, né? Os caras estão tudo matando, os pais estão matando os filhos estão matando os pais. O que adiantou? Outra coisa, religião. Eles falam que mudaram, fizeram isso, Jesus Cristo fez aquilo, prometeu que o reino de Deus estava próximo. Quer dizer, tudo é besteira. Então, veja, nós vamos entender, a gente abençoou tudo isso, fizeram muito esforço, muitos de vocês estavam envolvidos nisso, então eu tenho que até abençoar todo mundo, porque senão eu estou xingando vocês. Então é preciso abençoar tudo. Mas veja, não resolveu muito. Tá certo? Eu estou falando vocês do aspecto bom, não estou falando a parte da negativa, não. Mas veja, bom, mas pequeno. Insuficiente. O problema é a insuficiência, né? O processo é esse, a insuficiência. Agora, o problema nosso é hoje ver se a gente supre essa insuficiência. Não, eu entendi que é insuficiente, mas sabe o que ficou para mim? Assim, que já fazia parte de um mecanismo, do macromecanismo, entendeu? Mesmo insuficiente. Sim, mas era um macromecanismo que não era igual esse hoje. Aquilo tudo lá era eventual, primário, empírico, amador, rudimentar, engatinhante, fetal. Coloca como fetal que você vai entender. Sei. Agora, hoje não. Nós estamos falando aqui com gente já com 80 anos, 100 anos, lúcido. É outra situação. Já não tem mais feto nisso. Tá certo?
Esse aqui é o caminho. Agora, ó, eu quero dizer uma coisa para vocês, que há pouco tempo me perguntaram sobre isso. Falaram assim, você fez aquela escala lá tem desperto, semiconsex, teleguiado, evolucionado, serenão. Mas vem cá, como é que eu acho esse povo? Assim, trabalhe bem que você chega lá. Então a mesma coisa eu quero falar para vocês. Não venha cobrar de mim. Cobre de cada um. Acesse essas personalidades que elas vão assistir vocês. Tem mais lógica do que isso? O caminho é esse. Acesse essas personalidades. Agora, veja, vocês não vão procurar uma pessoa dessa no bar, na zona de prostituição, no tóxico, tá certo? Vamos dizer, no forró. Como é que é? Tem que ver, né? Arranja um holopensene mais ou menos adequado. E outra coisa, faça o seu caminhar para chegar lá, né? Senão não vai. Mas você quer falar? Seria possível identificarmos assim, quais etapas do empreendimento tem que se refazer essas pré-análises? Porque tem que fazer a pré-análise para começar. Mas isso são ciclos que se repetem, né? Até para não haver o assodamento, coisa parecida. O problema todo é lembrar daqui das minhas empresas, que o balanço é feito de 15 dias. Você quer mais pré-análise? Eu estou te dando em cima do lance. Eu teria o empreendimento mostraria qual é. Agora, chega às rotinas úteis. É aquele negócio dos bons hábitos, as rotinas úteis. A hora que chega na rotina útil, o negócio melhora. Possuo um holopensene patológico em mais de uma década e tenho hábitos negativos. Há muito tempo que tento mudar essas coisas e não consigo. Não se passa sequer um dia em que não cai nas armadilhas do pensamento e dos hábitos. Pode me sugerir alguma coisa? Sim. A primeira coisa, saia daí de onde você está. Mais depressa possível. Mude de ambiente físico e comece uma vida nova na estaca zero com tudo que você puder. A coisa aí muda. Enquanto você estiver enraizado aí, não adianta. Isso aí já está poluído, a boca torta não permite melhorar mais, o galho torto já não dá para equilibrar, tem que replantar esse galho baixar no outro terreno, porque esse aí não dá mais. Estou dando a dica, isso aí é que é o caminho que a gente pensa. Pode falar. Professor Valdo, dá para explicar por que a reforma protestante do Martim Lutero foi uma maxi-dissidência, já que ele criou uma outra religião? Foi porque criou outra religião, mas essa outra religião, eles não abusavam. Hoje eu não sei, né? Hoje eu estou abusando até mais. Mas não abusavam, por exemplo, da cobrança das lências, indulgências, benências ou benevolências. Entendeu? Que eles cobravam tudo isso. Agora, a Igreja Católica, ela tirou uma porção de coisa. Observa, você não chega, da Igreja Católica, por exemplo, você não chega no protestante, você vai ver santo de barro, essa coisa toda, não existe lá. Olha bem o que o Lutero fez. Ele expurgou uma porção de bobagem da Igreja Católica e continua até hoje. Mas agora, depois vem aquele povo fanático, milhões de coisas, isso muda. Hoje em dia, as seitas, por exemplo, protestantes, às vezes, são todas do mesmo estilo do Opus Dei e outras coisas mais. Por quê? Faz lavagem cerebral do povo, uma opção de coisas. O processo é ver o que se faz com isso. Eu fico questionando se não morreu mais gente depois da Reforma Protestante, em função das guerras entre católicos e protestantes. A Igreja Católica sempre matou muita gente, né? Ela é mortífera. Mas agora, a turma também que foi para os Estados Unidos, devido aos judeus, que os judeus são também mortíferos. Você sabe que é da raça. Eles são da lei de Italião. É vida por vida, olho por olho, cabeça por cabeça. Você está entendendo? É a lei de Italião. Agora, eles acham que isso aqui é a justiça real. Então, isso leva para o belicismo, é inevitável, é a vingança. Você veja, a maior prova disso. Israel, o país, a nação, está completando 60 anos. Agora. E eles estão brigando lá com o mesmo povo faz 60 anos. Quer dizer, é aquilo que eu já falei, daqui a uns tempos vai passar a Guerra dos 100 anos. Que na história, na historiografia, existe uma guerra que durou 100 anos. Essa aí já tem 60, metade já está feita.
Mais 40 anos de briga entre judeu e palestino e árabes, ou islâmicos, alguma coisa vai acontecer, vão ganhar. Aí o Guinness vai levar, não, a guerra de mais de 105 anos, foi aqui. Eles vão bater a história. É uma coisa terrível falar isso, mas é a realidade que está aí, são os fatos, nós estamos aí. E outra coisa pior, Israel agora, essa semana, os jornais de hoje, que eu estava lendo agora de manhã, estão falando que essa comemoração está manchada, porque o chefe que está dirigindo Israel está cheio de gente contra ele devido ao problema de corrupção. Vocês viram isso? Estão querendo destituí-lo, tirar ele de lá. É impeachment. Possivelmente alguma coisa nesse sentido. Alguém leu isso aí? Pois é, alguma coisa aconteceu lá. É uma briga danada. Então isso está manchando a comemoração de 60 anos de Israel. Mas é que eles ainda não tiveram nenhuma comemoração que não tivesse mancha, porque estão brigando esses anos todos. Aonde tem guerra, tem mancha, não é isso? O negócio é terrível. Então, pensem nisso. Estudo é um processo. E tem religião no meio de tudo isso. Não adianta querer dizer. O Talmud está lá firme. Está certo? Os teóricos iniciais da economia, da época do iluminismo, que até hoje repercute no meio acadêmico e suas ideias, o tão aclamado mercado, tem responsabilidade pela situação atual da economia convencional? Olha, em parte tem, mas eles não têm não, porque muita gente já renasceu depois disso e eles mesmos acrescentaram mais coisa negativa. Agora, a gente não pode falar que sejam os mesmos que renasceram. Tem os filhotes dele, tem os descendentes deles, tem os discípulos desse povo todo. É a nova prole, a neoprole. Então o problema todo não é bem assim não. Agora, o problema é o seguinte, nós temos que caminhar para acabar com a moeda. Vamos supor, daqui 1000 anos, isso já deve ter mudado alguma coisa. Até lá, deixa esses bilhões de economistas falar o que bem entende. Eles têm um prazo aí para liquidar com isso. Mas que a moeda vai acabar, tem que acabar para ficar o processo da mais-valia, que o Marx falava tanto, do ponto de vista do esforço da pessoa, o trabalho dela, a situação mais séria. Porque o dinheiro do jeito que está aqui, ele não é bem remunerado, você sabe disso. Dentro do capitalismo selvagem não vai. Olha o processo. Os Estados Unidos, por exemplo, eu vi isso na Califórnia. Eles deixavam que os mexicanos entrassem para plantar as coisas, mas não deixavam que eles entrassem para viver lá dentro. Até hoje esse negócio está lá. Olha o processo da imigração. Então o cara pode ser escravizado lá dentro. Ele até é pago dentro da escravatura dele, mas é uma verdadeira escravatura. O que o povo trabalha, tanto que tem filme dos próprios americanos sobre isso. Então vocês vejam, isso aí é que não é o bom, né? A gente tem que dar um jeito. Então o capitalismo selvagem tem que ceder espaço dentro da paradireitologia com o tempo para nós chegarmos no estado mundial. Agora, vamos ter paciência até lá, né? E ver o que a gente faz do nosso lado. E outra coisa, colocar a boca no trombone, do jeito que eu falo aqui. Expor, pelo menos, para clarear alguma coisa, fazer uma tarefa de esclarecimento. Algumas pessoas vão entender isso. A gente fala para 1000, 2 ou 3 vão fazer alguma coisa. É assim que eu sempre pensei. Cara, você quer falar alguma coisa? Você está aí com o microfone. Eu queria voltar naquela questão que o senhor colocou da equalização do processo da megafraternidade. Outro dia o senhor estava explicando lá o Agendex da UFIEX. Aí o senhor falou que a partir de uma UFIEX cria-se uma central extrafísica. Aí essa central, vamos dizer assim, o criador, depois de um tempo trabalhou aquilo, vai ficar para outras pessoas que vão chegar lá e vão cuidar, outras consciências. Isso seria o processo magno dessa equalização? Isso seria o top de linha? Isso aí é um aspecto ainda pequeno, né? Porque esses esforços ainda são muito minoritários na Terra. Né? A coisa mais séria que tem, que eu acho, é a TARES. Vocês têm que lembrar que a TARES maior não é feita por nós. É feita pelos serenões, depois pelos evoluciólogos, depois pelos despertos. Sem falar naqueles ali, ó, semiconsciência, teleguiado. Então, essa TARES é que interessa. Por exemplo, fizeram uma TARES comigo, por isso que eu venho vender para vocês a TARES. Vocês vão vender para outros. Enfim, tudo é um processo de venda, né? Venda da neo-ideia, o neoconstructo, a neo-verpom.
Esse que é o caminho. Mas uma central, por exemplo, da verdade, não é isso? Só que do ponto de vista da energia... Mas é que essas aí são grandes, essas outras todas são muito pequenas, michuruquinha. Você está entendendo? Está tudo começando. Está tudo na base que nós estamos falando, engatinhando, né? Essas centrais. É um processo ainda fetal. Entendi. São muito poucas as OFIEX que existem na Terra. Isso nós temos que caminhar muito. Sempre existiu uma porção, mas de gente. Agora, o processo não é você pegar pré-serenão, que daí a pouco alcança um OFIEX. Isso é novidade. Isso é do século passado para cá. Não havia isso, não. As coisas não existiam. É tanto que não existia que você não vê ninguém falar nisso. Com tanta religião, tanta beatitude, tanto processo, entende? De problema de recolhimento religioso. Quer dizer, não tem nada disso. Yeah. Chegaram perto, alguns até pensaram, mas o negócio não foi avante. Por exemplo, em vez de brigar, o que o Lutero podia ter feito? Sair da Igreja Católica e não fundar a religião, mas falar na tarefa do esclarecimento. Olha, religião é besteira. Ele não tinha capacidade para isso. Agora, a conclusão que a gente chega vendo a gente do passado é o seguinte: nós não tínhamos capacidade para essas coisas. Somos nós. Entendendo? Então é aquilo que eu falo. Na hora que você começa a ter retrocognição, quanto mais fundo for, mais você tampa o nariz. É um fato isso aí. A gente vivencia isso aí. E outra coisa, você vê que a cabeça vai assim diminuindo. Quanto mais no tempo, menor a cabeça. Então hoje a gente já tem uma cabeça. Já está usando um pouco mais. Uns 2% do cérebro. É uma beleza. Tomás, você disse que as OFIEX, ao modo que se coloca na Conscienciologia, a partir do pré-serenão, isso é do século passado para cá. É. Para pegar pré-serenão. Mas não há visto, não. Do jeito que nós estamos hoje, não. E outra coisa, o negócio mais sério, é que essas OFIEX, elas exigem ter pelo menos um amparador de função específico para aquilo. Né? Então, ela sempre envolve mais coisas. Isso não existia antes. O que havia antes eram OFIEX assim, de serenões, ou porque esses eles têm livre trânsito, faz opção de coisa, movimenta tudo, derroga certos princípios que a gente não entende o nível. Então isso tudo acontece mesmo. Mas, por exemplo, existia uma espécie... Porque se a evolução se dá por aquela lei da oposição dos opostos, existia algum planeta em oposição ao planeta Terra que já dava essa base, esse suporte? Não, existe, a meu ver, existe um monte de planeta, mas eles não têm muito contato uns com os outros, não. O processo todo é esse. Ainda não fizeram a internet interplanetária. Agora está caminhando para isso. Quer dizer, esse planeta aqui deve entrar em contato com essas coisas. Aí é que vem. Por isso que eu falo, ó, tem uma opção de coisas que estão seguindo, Carla, pouco a pouco. Quais são as coisas que estão seguindo? Para a direitologia, holofilosofia, para a diplomacia, Estado mundial. Presta atenção. Aí tem a cosmoética nesse meio todo. Então, a mega fraternidade vivida dentro dessa condição. A hora que chegar nisso, nós vamos mexer com outras coisas por aí. Tem outros que estão no mesmo linha, os afins se atraem. Então, se nós chegarmos nesse nível, vai ter contato, alguma coisa. Colonização de planetas, de astros. Entende? Satélite. A Lua já vai ser colonizada, né? Você calcula que até 1900 ou 2000 e lá vai fumaça, o negócio já vai estar grande. Eles agora já vão, os Estados Unidos já está com um plano, né? Já tem dinheiro, já não sei como é que é, vai começar na Lua. Então é muita coisa. Agora, vai ser muito bom pensar nisso para evitar a guerra aqui. Pensa em colônia lá, esquece da guerra aqui. Agora, ó, vocês viram que o petróleo aí, a gasolina, está a mais de 120 dólares. Eu tinha falado, veja bem, no início do ano passado, eu falei assim, no fim do ano vai chegar a 100. Eu falei para a turma que mexe com a economia aí comigo. Agora veja, o ano que vem eu não falo nada. O negócio, já tem gente já falando que o negócio vai a 200 dólares esse ano.
Então, veja, a hora que sobe o barril de petróleo, tudo sobe junto. Eu falei assim, vai dar inflação no Brasil de novo se não tiver cuidado. Eles agora já estão, essa semana hoje, já tem jornal falando que dá uma inflação de 10% aí, não sei o quê. O negócio subiu de uma hora para outra. Você sabia? No Brasil. É tanto que aquele negócio da Selic, eles vão aumentar agora, está na cara. Nós já temos o juro maior do mundo. Agora deve ser o maior dessa galáxia. É o jeito. É o jeito. Extrapolou tudo. Agora, o negócio está aí, está nos jornais, está na mídia. Valdo, você já teve oportunidade, mudando um pouquinho de assunto, de conhecer, de ter contato com uma pessoa que dominasse o estado vibracional, que não fosse da conscienciologia e... Mais ou menos. Mas agora, havia umas conotações que faltou a Tales. Por exemplo, o velhinho que eu encontrei com ele lá na Alexa, em New York, a meu ver, ele dominava isso. Um outro que fazia isso, mas não sabia o que era, porque ele não sabia nem o que era clarividência viajoura, é o Pietro Baldi. Pietro Baldi. É. Mas ele nem sabia o que era clarividência viajoura, ele falou nas NOUs, ele ficou todo empolgado com aquilo. Ele não fez pesquisa do negócio por causa da Igreja Católica. Ele não chegou a fazer pesquisa. E outra coisa, já estava de muita idade. Eu mesmo fui conversar com ele, eu vi a situação. Agora, o homem tinha força presencial, tinha boa energia, eu já falei disso aqui. E ele não conhecia nada disso. Agora, ele gostava até de conversar comigo por causa dessas coisas. Mas eu nunca pude chegar para ele e falar assim, ó, as NOUs que o senhor está falando, isso tudo é bobagem. O problema todo é clarividência viajoura. Isso já está sendo estudado desde o século XIX. O que o senhor teve aí é isso. E falar com ele. Não pude falar, ó, o seu livro mais sério é o Sistema, onde o senhor está falando essas coisas. Grande síntese é besteira, best-seller que foi feito, mas não resolve. Agora ele fez 24 livros, o mais importante é o Sistema. Agora eu vi isso muito cedo. Eu era um rapaz, né? Quando eu encontrei com ele, há 20 e poucos anos. Olha, a gente nunca encontra com a pessoa a primeira vez, não é isso? Pensa nisso. Você também. Você está me aguentando há muito tempo. Bom, mas assim, da pessoa dominar o estado vibracional, assim, de você chegar, fazer a abordagem, conhecer e ver que ela está, por exemplo, instalando o estado vibracional. Não é bem assim, porque o estado vibracional é o processo do domínio da energia. Por exemplo, Pietro Baldi não fazia nada disso. Mas ele tinha energia onde ele chegava, ele tinha coisa, tinha consciência daquilo. Uhum. Mas tudo dentro de um nível ainda de um taconismo total. Você está entendendo? Muito processo subordinado ao problema, de sujeição religiosa muito forte. Agora, ele veio para o Brasil para ver se respirava um ar novo, arranjar um oxigênio, melhorar o sangue novo. Mas isso não deu, já estava com muita idade. Ele dessomou ainda danada a vida, com um certo milímetro, você está entendendo, uma água da igreja. Devia ter colocado o livro dele, A Grande Síntese, que era o mais conhecido, que era a parte filosófica mais séria dele, colocar no índex, né? Ele não perdoou isso. E ele que tinha nascido, viveu nas coisas todas lá do Chico de Assis, tinha uma influência muito grande desse idiotismo cultural da época, religiosa, entende? É difícil. Agora, é uma grande personalidade. E o seu Manuelzinho, ele dominava o Manuelzinho até um certo ponto, mas dentro do modo dele. Mas ele não chegou a estudar, né? Agora, o Pietro Baldi é que é o bravo, porque ele era um cara culto. O Manuelzinho não. Desculpa a insistência, mas tem apenas 22 anos e é impossível mudar de base no momento. Existe outra coisa que eu posso fazer? Existe. Se sacrifica, vai morar debaixo do viaduto, passar mal, até fome durante 6 meses, que você vai dar valor para a sua vida. Agora, com 22 anos, você já tem liberdade de ação. Não estou entendendo o que você tem de rabo preso. Não entendo. Pode ser que você esteja numa universidade, uma coisa qualquer. Então, muda pelo menos de bairro, já é alguma coisa. Olha bem a sua cidade, eu não sei qual é, veja bem o que você faz. Mas a melhor coisa é a seguinte, é mudar as bases, a base física da pessoa, que é a base energética da situação, para fazer uma blindagem melhor na sua vida e evitar os acidentes de percurso. Agora, junto com isso, uma boa coisa é aquilo que eu vivo repetindo aqui.
Auto-organização, autodisciplina. Arranje bons hábitos para criar rotinas úteis. Não tem outro jeito. O mais é conversa fiada, não adianta. A parte prática boa é essa. Agora eu queria saber aí, alguém fez revisão? Você examinou? Está tudo bem? O Roberto está aí hoje? Não. Não tem mais ninguém aí da turma da conformática? Está todo mundo conformado com a situação? É isso? Agora, gente, hoje nós temos aqui 11 verbetes para serem escolhidos na eleição, tá certo? Depois da votação, a Milena e o Eduardo vão passar recados. Todos com papel na mão? Não. Verbetes novos. Curiosologia, localização, verbetes antigos, década, diferença semântica, operação, palavra-chave, prerrogativa, primoponente, referência, taxologia da segurança e usabilidade. Pessoal, a gente gostaria de divulgar aqui o Cine ProEx, que nós vamos ter lá no Discernimento, dia 10 de maio, agora sábado, ou melhor, amanhã, né? Das 19 até as 21 horas. É interessante que o assunto abordado vai ser essa relação professor-aluno. É baseado na história verídica, né, da vida de Ron Clark, um professor que foi dar aula no Harlem, Nova York, então ele teve que enfrentar o desafio de ir contra a instituição, contra a diretoria da instituição, para poder reurbanizar o processo e o ensino aos alunos lá daquela escola. Então, é um filme bem interessante. Cine ProEx, vai se discutir a ProEx desta personalidade aí, para a gente poder aprofundar amanhã, então. O Triunfo. Ok? Obrigado. Posso falar? Pessoal, a gente queria dar um recado para vocês, fazer um convite a todos a se tornarem amigos da enciclopédia, tá? Nós fizemos um levantamento nesses últimos 30 dias. Hoje nós somos 208 amigos, né? Nossa meta é de chegar a 700 amigos. E esse é um convite que, com certeza, se todos puderem contribuir, puderem ajudar, vai nos dar um benefício muito grande para a enciclopédia e também para o tertuliário. Para se tornar amigo da enciclopédia, você faz um pagamento mensal de R$60, né, e vai poder ajudar e contribuir com as tertúlias, com os verbetes, com a estrutura que está por trás aqui da enciclopédia, do tertuliário, e vai vincular o processo pessoal com a enciclopédia, com esse processo de revolução íntima que está sendo realizado aqui em Foz do Iguaçu. Então é um convite a todos nós, aos para-tertulianos que estão ouvindo a tertúlia, podem entrar em contato comigo ou com a professora Simone Zolê, e a gente está à disposição, o meu celular está aqui na recepção, é o 9925-7777, código é 45. E aí a gente pode dar mais detalhes por telefone. E um segundo recado, rapidamente, é a respeito do curso Heterocrítica Especial 2, que nós já abrimos as inscrições na recepção. Esse ano a gente vai trazer, ou pelo menos pretende trazer, o professor Osmar Ramos Filho, a gente está fazendo contato com ele, e o curso vai ser sobre o livro dele, O Avesso de um Balzac, e nós já vimos fazendo reuniões sobre esse curso, já estamos indo para a 4ª reunião com os professores, e vai ser um curso bem aprofundado, com temas específicos de proexes, de conscienciometria, de sociometria, e algumas novidades que a gente está implementando aí, para aprofundar ainda mais o heterocrítica, tá bom? Tá, as inscrições abertas na recepção. Obrigado. Ganhou, então, o verbete de amanhã, diferença semântica, com 10 votos. Obrigada, boa tarde.